Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal. Família, deixa eu pôr o óculos antes que eu fique cego, antes que o vídeo termine. Mas é o seguinte, família, o chip da besta mudou de forma, simplesmente mudou de forma. Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho ao passado, alguns anos atrás, quando essa ideia do Mondex, né, que é o primeiro chip que foi proposto, chegou aí nas paradas. A rede podre de televisão foi a primeira a mostrar como aquilo era incrível, como era moderno. Como é que você ia poder fazer as coisas mais fáceis, ligar a luz, abrir porta, entrar na sua empresa, receber seu salário, um monte de coisa desse tipo a Rede Podre mostrou. Eu quero até exibir um pouquinho do trecho da reportagem que a gente mostrou muito naquela época, mas eu acho que vale a pena recordar, porque você vai ver que eles estão com um novo tipo de chip. E a gente vai ver o porquê aquele deu errado, para que eles venham com esse novo modelo, porque desistir eles não desistem nunca, família. O sistema trabalha de dia e de noite. A gente já fez uma análise sobre essa forma dos Senhores do Mundo, analisando as 13 famílias e os caras velhos já, verdadeiras múmias, se arrastando. Os caras, para poder ir em reunião, levam uma UTI para você ver a situação até da saúde dos caras debilitada. Mas eles continuam fechando acordos até o último suspiro. E por que isso? Por quê? Porque eles trabalham para a nova ordem. Isso aí é uma coisa espiritual, já passa do físico. Mas eu quero que vocês vejam agora a matéria da Rede Podre, só para a gente relembrar, para aqueles que estão chegando agora e não tinham noção do que era o plano dos Senhores do Mundo, da nova ordem mundial. Então vamos ver aí. Este homem implantou uma antena na cabeça. Este outro consegue ver na escuridão total. E estes aqui comandam tarefas do dia a dia só com um toque de mão. De onde eles vieram? Do futuro? Conseguir esses chips é assustadoramente fácil. Nós compramos um pela internet, sem nenhum tipo de documento. O chip vem dentro desta seringa e é implantado direto na pele. Ele tem o tamanho de um grão de arroz e as funções são programadas através de aplicativos de smartphones. Bom, você viu que a mídia passou como mil maravilhas. A única coisa que eles não disseram para vocês é que isso seria o fim da liberdade. Como assim, Davi, o fim da liberdade? Eu não vi isso na reportagem, lógico. A mídia faz isso, aquela parte que não interessa ela deixa de lado. Porque esse chip iria limitar você a tudo. Como assim? Vamos lá. Vamos dizer que você seja, como já provamos isso na China, não é achismo não é teoria da conspiração. Nós fizemos uma análise do cadastro que eles queriam fazer lá de dados pessoal das pessoas, né, que queriam trazer isso aqui para o Brasil. Vocês lembram que logo quando o Bolsonaro ganhou foi uma junta de deputados mandado por ele mesmo, embora ele não tenha assumido porque pegou muito mal. Eles foram lá para a China estudar como trazer esse sistema para o Brasil, que é um sistema nada mais nada menos do que um sistema de pontos, de pontuação. Cada pessoa seria analisada ali o tempo todo, cada coisa que ela faz, cada decisão que ela toma, e ir criando pontos com isso, para assim separar aquelas pessoas que são politicamente corretas, ou seja, o sistema dizer, olha, você está no caminho certo. Só isso por si já é ruim. Então vamos lá dar um exemplo prático. Você que vai no supermercado e compra presunto, quitute, biscoito de chocolate, todinho, esse tipo de coisa. Todinho é fogo, né, família? Imagine. Mas vamos lá, você comprou essas coisas, você gosta disso, é direito seu. O outro não, é o cara que só compra verduras, frutas, é aquele cara mais atlético. Então ele vai ter mais pontos do que você. Quando você colocar um currículo numa empresa, ele teria muito mais vantagem, muito mais chance de pegar um emprego, por ele ser menos risco. Mesmo, Davi, mas a gente dois tem 25 anos, a gente é jovens, não temos doença nenhuma, mas ele sabe que com essa dieta você está muito mais apto a ter uma complicação e ser um prejuízo para a empresa. Então eles iriam contratar aquela pessoa que tem hábitos mais saudáveis. Fora isso, esse sistema seria o controle total do seu direito de escolher. Como assim, Davi? Me explica aí, vamos lá. Você sabe o que é que o LGBT tem como proposta aqui para o Brasil? O partido, a bancada LGBT, o que é que eles querem fazer? Né? Deixar os adolescentes, as crianças livres para fazer o que quiserem. Se o professor reclamar ou impedir isso, poderia ser até preso, porque eles estão se descobrindo, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Vocês sabem. Não vou dizer o nome aqui para o vídeo não ser bloqueado. Aí menino se veste de menina, menina se veste de menino, brinca de boneca, de carrinho, assim, misturando as bolas todas. Você que fosse contra, se esse cadastro estivesse pronto agora, se esse chip da besta, que a Bíblia deixou bem claro que é o chip da besta, se isso já tivesse em andamento, tivesse instalado em seu corpo, você teria menos ponto do que aquela pessoa que não acha nada demais. Aquela pessoa seria uma pessoa progressista e você um conservador idiota para o sistema. Então, tirava ponto para você. À medida que isso for sendo feito, que você não conseguia arrumar emprego, que você não conseguia entrar em outros países, né, principalmente países de primeiro mundo, se você quisesse visitar, mesmo que você tivesse o dinheiro para isso, por você tomar esse tipo de decisão, que o sistema não aprova, você não teria o direito de entrar em certos lugares, você não teria as mesmas chances que outras pessoas têm.
simplesmente porque você não concorda com aquilo. Então seria o fim também da sua liberdade de expressão, seria o fim do seu comportamento como é hoje. Tudo você só teria a perder. Então a Rede Podre e as outras emissoras não mostraram esse lado. Quem mostrou foi nós aqui. E aí, o que é que aconteceu? Esse chip foi um fracasso. Apesar dos líderes religiosos, né, os cães gulosos, como Edir Macedo, como Silas Malacheia, até a gente comentou isso no outro vídeo passado, o tempo todo falando bem dessa tecnologia, porque eles sabiam que com isso a pessoa não ia poder dizer, olha, pastor, eu estou desempregado esse mês, eu não vou dar o dízimo. Porque às vezes a pessoa até tem uma despesa a mais, aí não quer dizer para o pastor o que foi e diz isso, eu fiquei desempregado esse mês. Com esse chip, a pessoa não tinha mais essa desculpa, porque ele ia ver tudo lá. Ou você acha que eles não vão compartilhar dados, como já acontece hoje? Eu não vou nem falar mais nada, eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque da última vez a gente tomou um strike. Então eu vou ficar calado aqui, mas vocês sabem o que acontece. Privacidade a gente tem muita pouca. Veja que esses fatos são fora a parte bíblica, que a Bíblia deixa bem claro. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita ou na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender se não fosse marcado com o nome da fera ou o número do seu nome. Para mim é muito clara essa parte, família, cada um interpreta da sua maneira, mas para mim é muito claro que a fera é o sistema. O sistema quer que as pessoas trabalhem dessa forma. Eles querem literalmente acabar com o que Deus deu ao ser humano de mais precioso, que era o livre-arbítrio. Eles querem tirar isso. A partir do momento que esse cadastro for unido com o chip, que tudo tiver funcionando 100%, vocês não tenham dúvida que as pessoas não vão ter mais o direito de escolha, porque ela sabe que vai ser punida. Ela vai ter menos oportunidade. Sem contar o teu direito de ir e vir. O sistema vai estar ali o tempo todo te monitorando. E aí, família, todos nós unidos, não é? Todos nós trocando essa informação, avisando para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos primos, amigos, familiares em geral, todos os conhecidos, até gente que a gente não conhecia, né? Todos nós unidos, passando essas informações, trocando aquela ideia saudável. E aí as pessoas perceberam que se tratava de fatos, não era porque é um fanático religioso, não. Além da parte religiosa, ainda também tinha a parte física mesmo. E aí as pessoas disseram não a esse chip. Graças a Deus as pessoas se conscientizaram e disseram não. E aí eu fazendo uma análise aqui, uma humilde análise do porquê o fracasso do chip Mondex, e eu aponto 3 pontos. 3 coisas fez esse chip ser um fracasso, na minha opinião, do Davi. A primeira, Deus tocou no coração de cada pessoa para que elas vissem que estávamos falando de fatos. A segunda, a nossa união compartilhando os dados. Todo mundo se conscientizando e passando essas informações adiante. E a terceira e não menos importante, família, foi que esse chip, para ser implementado no nosso corpo, precisava de uma pequena cirurgia. E não dá para negar que a maioria das pessoas, eu mesmo, eu corro de hospital, a gente tem medo de cirurgia. Ninguém gosta de fazer cirurgia. Eu acho que você não encontra uma pessoa, sei lá, 1% da população talvez diga que não liga, mas a grande maioria não quer nem pensar numa cirurgia. E embora o sistema também tenha feito sua parte, mostrado que era uma coisa simples, que até um farmacêutico conseguia fazer essa mini cirurgia, embora eles tenham falado isso, e até mostrado, né, mostrar exemplo lá da pessoa colocando, bem simples, fazia um cortezinho, enfinhava, pronto. Apesar de eles terem feito a parte deles, por causa das informações, e Deus agir no nosso meio, isso não foi pra frente. E aí eles deram aquele tempo, porque o sistema dá um tempo, ele não desiste das ideias deles, as ideias maléficas. Porque tudo isso tem que chegar na nova ordem mundial, num governo único mundial, que será controlado pelo próprio anticristo. E aí eles foram, retrocederam e repensaram essa ideia, como fazer esse chip sem precisar de uma cirurgia. E agora eles estão apresentando o QR Code. Ele vai ficar na pele das pessoas igualzinho o chip ficaria. Aí, em vez de introduzir dentro do corpo, ele agora vai ficar na pele da pessoa. Quero que você veja a propaganda que eles já estão fazendo desse novo sistema.
Infelizmente a pessoa que me mandou, ela pediu que eu não divulgasse o nome dela e ela também não me informou de onde ela tirou esse vídeo. Então eu não sei. Tenho que deixar isso aqui bem claro, eu não sei a origem do vídeo. Mas pra mim ficou muito claro que eles querem chegar a esse ponto mesmo. Vão mostrar para as pessoas que elas vão ter mais facilidade, comodidade, como se isso fosse bom para o nosso corpo. Você sabe que Deus construiu a nossa anatomia, a nossa genética foi feita pra gente andar, somos seres caminhantes, pra gente ir atrás do nosso alimento. E toda essa modernidade, ela só tem contribuído para o sedentarismo. Então você veja, até para ligar uma luz a pessoa vai dar um comando de voz. Daqui a pouco a geladeira dela mesmo traz um copo d'água para ela. E o que é que isso gera no final das contas? Gera sedentarismo e mais doenças. Porque o ser humano não foi construído para isso. É como Deus já deixou claro isso. O homem não veio para ser servido, veio para servir. Mas as pessoas estão esquecendo disso e ficando acomodadas e o sistema sabe disso. E aí incentiva ainda mais isso. Você vê carros hoje mesmo, né? Até a marcha tá vindo automática, porque tem gente que diz, não, dá muito trabalho passar a marcha. Vai caminhando então e vamos fazer a comparação. Mas o assunto aqui, família, do chip, desse QR Code, é a coisa que quando eu paro, sabe, quando eu tenho um tempinho, tô numa fila de um banco, alguma coisa do tipo, pagando contas na correria do dia a dia, eu paro e fico pensando como a gente poderia se livrar disso. Eu já cheguei a uma conclusão que depois que ele for, e você pode discordar disso, inclusive eu peço que você deixe a sua opinião aí, porque eu, sozinho, parando para pensar o que fazer depois que isso for implementado, não tem saída. Na minha opinião, sinceramente, não tem saída, família. Porque não vai ser uma coisa que o cara vai dizer, olha, você quer receber em dinheiro ou quer que eu coloque no seu chip, no seu corpo? Não vai ter essa opção. Essa pandemia que aconteceu agora, que está acontecendo, que estamos no meio dela, o Sungamonga, ele veio mesmo para destruir as economias. Quando tudo isso passar, você vai ver que os países vão estar falidos, a maioria deles. E aí, os detentores da dívida, que são as 13 famílias Illuminati, vão dizer, como vocês não têm mais condição de nos pagar, vamos criar um sistema que dê para todos ir nos pagando aos poucos. E aí vão banir as moedas mesmo e vão vir com essa moeda única que será paga através desse chip. Por isso mesmo é que eles já estão modificando o sistema, para que as pessoas não tenham a desculpa de dizer, olha, não quero que viole meu corpo. Vocês têm por obrigação de me dar outra forma de eu receber meu dinheiro. Mas as economias falidas, e agora com esse sistema que é só colocar sobre a pele, as pessoas vão aceitar isso. E aí é que eu te pergunto, meus irmãos. É aí que fica a pergunta. O que fazer depois que isso for implementado? Ao meu ver, hoje, eu digo para vocês, nós temos que dizer não para isso não ser implementado. Porque depois que for, não tem para onde correr não, irmão. Mas não tem mesmo. Por mais que a pessoa seja desperta, por mais que a pessoa diga, não, eu não vou querer, Davi, você não vai ter escolha, meu irmão. Não, Davi, mas eu sou autônomo, eu sou o dono do meu nariz, eu não dependo de patrão. Certo, mas você depende de alguma forma que o dinheiro chegue até você. Como você vai pagar suas contas? Como você vai alimentar a sua família? Se houvesse ainda uma ilha para todo mundo desperto ir, lá a gente trocar, voltar como era o tempo antigamente, né, que trocava as coisas. Olha, eu quero trocar esse quilo de batata nesse quilo de inhame, sabe? Se fosse assim, vamos trocar essa galinha aqui em 50 espigas de milho. Se fosse esse sistema de antigamente, tinha até um jeito ainda, né? Mas hoje você sabe que todas as terras, por mais longínquas que elas sejam, o sistema tem uma jurisdição sobre ela. Ela pertence a algum país. E se você já tem sua terra, não, Davi, esse sistema assim com as pessoas não dá certo, não. Eu tenho a minha terra aqui, eu mesmo planto, eu mesmo colho, eu sou autossuficiente, tenho uma aguinha aqui mineral no meu sítio, eu posso viver de mim mesmo. Mas você sabe que o sistema te cobra imposto dessa terra. E ele não vai querer receber em milho, não vai querer receber em galinha, em boi, não. Você vai ter que ter a grana para pagar os seus impostos dessa terra, senão eles tomam. E aí como é que fica? O que é que você vai fazer? Vai ser uma coisa que eu quero te pagar, mas você não tem um chip, como eu vou pagar? Não vai ser uma opção. E é aí que eu faço a pergunta. Eu já pensei muito sobre esse assunto. Eu acho que depois que isso for implementado, família, a gente não vai ter como dizer não. Se é que quer continuar vivo. Se você já pensou numa solução para isso, por favor, deixa aí nos comentários. Inclusive o comentário que tiver mais relevância, que as pessoas comentarem mais, interagirem mais e der mais like, eu vou comentar ele aqui no próximo vídeo. Porque eu também me interesso em saber. Várias cabeças pensam muito melhor do que uma. Eu sou a favor disso. Então deixa aí sua opinião. Mas eu, Davi, eu não consegui encontrar solução ainda, família. Depois que esse sistema for implementado, já era. Vai ter que colocar mesmo esse chip. É lamentável, é muito triste, porque a gente sabe o que é que isso vai dar. Tá bem claro pra gente, não há dúvida sobre isso. Se hoje que a gente ainda tem um pouquinho de liberdade, pouquinho de nada, que tá cada vez diminuindo, já é ruim, imagine com isso aí, o tempo todo sendo monitorado e avaliado o tempo todo, como se estivesse numa escola fazendo provas. Cara, já parou pra pensar?
Então, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu peço que as pessoas se conscientizem disso, passem esse vídeo adiante, porque eu acho que a hora de dizer não é agora. Depois que as moedas forem banidas, depois que o sistema vier com isso aí, já como solução para os problemas atuais, você não tenha dúvida que não tem como dizer não. Tem que dizer não na hora da proposta. Porque depois que ele disser assim, acabou, tá feito, já era. Então é isso, meus irmãos. Deixo aí essa pergunta a vocês. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um abraço e tamo junto.